Continuando a nossa série de aulas sobre eletricidade, a gente chegou agora para discutir um tema extremamente relevante que são os geradores de eletricidade. É claro que nessa aula a gente não vai discutir sobre como a energia ela é gerada. A gente vai discutir o papel do gerador dentro do circuito, suas principais características. Está pronto para a gente começar a nossa aula? Então vamos lá. Olha só, existem mais de um tipo de gerador, mas de modo geral todo gerador faz uma coisa só, que é transformar outras formas de energia em energia elétrica. E aí você tem, por exemplo, a hidrelétrica, onde usa energia cinética lá da água, energia potencial gravitacional, transformando-se em cinética, que se transforma depois em energia elétrica, ou qualquer outro tipo de gerador. Eles sempre vão transformar outras formas de energia em energia elétrica. Então acompanhe comigo o nosso raciocínio. Tá aqui, ó. Transforma uma forma qualquer. Faltou uma letra R aqui, ó. Peraí, deixa eu corrigir aqui, ó. Uma forma qualquer de energia em energia elétrica. E aí vamos lá. Tipos de geradores. O que eu vou discutir aqui é em ordem cronológica, tá bom? O primeiro gerador a ser descoberto até o mais recente. Então qual foi o primeiro? Foi o gerador químico. Gerador químico. O que é um gerador químico? Olha só. São geradores que transformam energia de origem química em energia elétrica. Os dois exemplos são pilhas e baterias. Pois é, Alessandro Volta, ele desenvolveu exatamente a pilha, né? Ele é o cara que, por exemplo, em homenagem a ele, surge a palavra volts, porque ele inventou a pilha. E o que é a pilha? A pilha nada mais é do que uma reação química, chama-se oxirredução. Um ácido, ele vai atacar o metal, esse metal vai começar a se corroer, vai liberar partículas que vão correr para um outro eletrodo. E aí você tem uma corrente elétrica, você vai criando uma diferença de potencial, que é o que vai definir aquilo como sendo um gerador de eletricidade, tá bom? Então, gerador químico é qualquer gerador que usa reações químicas para a produção de eletricidade. Foi o primeiro a ser inventado. Uma curiosidade é que ele só produz corrente do tipo contínua. E corrente contínua é aquela corrente que sempre vai fluir no mesmo sentido. Segundo tipo de gerador, esse talvez seja mais conhecido, mais comum, é o gerador mecânico. Esse é o segundo gerador a ser desenvolvido. Os geradores mecânicos, o que é que eles são? Eles vão transformar energia de origem mecânica em energia elétrica. Para ficar mais claro para você, imagina a seguinte situação. Vamos fazer uma ilustraçãozinha aqui. Imagine o gerador mecânico, ele é uma coisinha assim, certo? Por enquanto não importa o que é que tem aqui dentro. Isso aqui eu conto para você depois. Só que ele tem aqui um eixo e esse eixo ele pode girar. É exatamente quando esse eixo vai rotacionar, né, quando ele vai girar, que vai ser produzido eletricidade. Originalmente essa coisa é chamada de dínamo, tá bom? Dínamo. Então toda vez que essa coisa está girando, ela está produzindo energia elétrica, ela está gerando uma DDP, belezinha? Agora, como você vai girar, vai ser algo da sua criatividade. Exemplo, você pode pôr aqui uma manivela e você girar isso manualmente, mas aí você vai ter muito trabalho e desgaste físico. Então você pode pensar em outra coisa, como você poderia conectar aqui, ó, uma espécie de roda e colocar um hamster aqui dentro, para ele ficar girando essa coisa, né? Meu desenho tá meio ridículo, mas deu para entender a moral da história. Então você vai ter aí um hamster rodando aqui dentro, e isso vai gerando a eletricidade que a gente precisa. Mas para a gente proteger os animaizinhos e não deixá-lo aqui se desgastando dentro desse equipamento, a gente pode ser um pouco mais criativo. Como colocar aqui na frente uma hélice, e a gente teria uma energia de origem eólica. Você coloca essa coisa onde passa muito vento, o vento gira a hélice gira o eixo do dínamo e o dínamo produz a energia elétrica. Mas o vento ele é muito instável, então ele sopra quando quer e a gente não tem controle sobre ele. Então a gente pode usar outra coisa, como por exemplo uma roda d'água. A gente pode colocar aqui uma roda d'água e deixar a água cair aqui por cima, que vai fazer essa coisa girar também. E aí à medida que essa coisa vai girando, vai gerando eletricidade, você acabou de inventar uma energia hidráulica ou uma hidrelétrica. Bom, as energias termoelétrica, termonuclear, todas vão usar a mesma ideia. Que ideia é essa? Girar o eixo de um dínamo. Bom,
curiosidade é que dentro dos carros também tem um dínamo lá dentro produzindo eletricidade, certo? Que é para recarregar as baterias de lá. Nos carros é mais comum que sejam chamados de alternadores, mas o papel é exatamente o mesmo, tá bom? Então isso aí são exemplos de geradores mecânicos. Aí, para fechar aqui nossa discussão, nós temos o gerador chamado de luminoso. Um gerador é chamado de luminoso quando ele é capaz de transformar a energia proveniente da luz em energia elétrica. Isso se deve à descoberta do efeito fotoelétrico. Uma curiosidade é que o efeito fotoelétrico ele não é uma descoberta de Einstein, como muitas pessoas pensam. Einstein não descobriu o efeito fotoelétrico, Einstein explicou o efeito fotoelétrico. Inclusive foi por causa dessa explicação que ele ganhou o prêmio Nobel. Agora, como é que essa história acontece? Ela começa com Hertz. Hertz é o cara que pela primeira vez detecta o efeito fotoelétrico. Esse efeito ele implica dizer que quando luz incide em uma placa de metal, ela é capaz de arrancar elétrons nesse metal, o que deixaria a placa eletrizada positivamente. Hertz nunca entendeu os detalhes disso, apenas percebeu. Hertz foi um cara que morreu muito cedo, então Philippe Lenard, um dos seus alunos, dá continuidade à sua pesquisa e ele consegue entender qual é o tipo de luz que é capaz de fazer isso acontecer. Não é a intensidade luminosa, mas sim a frequência da luz. Então a energia que está relacionada à frequência, energia é igual a HF, pronto, essa energia é a que vai fazer o efeito fotoelétrico acontecer. Einstein, mais à frente, é quem explica por que esse fenômeno acontece e a resposta está baseada no fato de que a luz se comporta também como partícula. Então é quando se define a dualidade da luz que se consegue explicar o efeito fotoelétrico. Bom, contadas as nossas curiosidades, vamos então para as principais propriedades de um gerador, tá bom? Então vamos lá. A próxima coisa que a gente vai mostrar para você aqui é a simbologia, como é que a gente representa, como é que a gente vai visualizar isso dentro de uma questão. Então, o símbolo é esse que você está vendo aí. Provavelmente você já viu, inclusive nas minhas aulas de vídeos anteriores, em alguns circuitos, essa sendo a representação. Aqui eu tenho duas representações, por quê? Essa primeira que você está vendo aqui, ela se refere a um gerador, vou anotar aqui, ó, a um gerador ideal. E a segunda, um gerador real. Então, isso aqui é um gerador real. E aí, qual que é a diferença, né? Bom, o problema é que os geradores, eles são fabricados, são constituídos de materiais que são condutores de eletricidade, né? Cobre, zinco, algum material lá que conduz eletricidade. E aí não existe um condutor que seja perfeito. Todo condutor, ele possui um pouquinho de resistência. Então a gente vai dizer que os próprios geradores possuem resistência elétrica. Então ele possui uma resistência interna. Não quer dizer que dentro do gerador exista um resistor fisicamente. Os seus componentes juntos comportam-se de modo a apresentar uma resistência. Isso significa dizer que o próprio gerador é responsável por consumir uma parte da eletricidade que ele mesmo produz. Então, na hora de representar graficamente, o símbolo é esse que a gente vai ver aqui agora, tá vendo? Então, essa segunda figura, toda essa figura, deixa eu destacá-la aqui, ó. Ó, toda essa figura aqui representa um gerador, tá bom? Não é só uma parte nem só outra. Então você tem a parte que está indicando a produção de energia, que é essa parte aqui, ó. E você também tem a parte que indica que ele possui uma resistência interna. Agora, o ideal é que ele não tivesse essa resistência interna, por isso que a gente teria, então, esse outro gerador sendo a representação de um gerador ideal. Belezinha? Tá tudo fluindo, você está entendendo direitinho. Então, antes da gente ir para a próxima etapa, eu queria te pedir que faça a gentileza, por favor, quebra um galhinho para nós. Só basta clicar aqui no joinha, tá bom? É simples assim. E se você puder deixar um comentário, acho que isso não vai ocupar mais que 10 segundos do seu tempo, ajudaria bastante a divulgação do nosso material. Combinado? Vamos voltar para a aula? Então vamos lá. Então, se a gente fosse imaginar aqui, ó, uma pilha, vamos imaginar aqui uma pilha, vamos desenhar uma pilha. A pilha que você conhece, ela tem esse formatozinho aqui, ó. Pronto, certo?
Esse lado que tem essa saliênciazinha aqui é o lado onde se apresenta maior potencial. Então esse aqui é o lado mais e esse é o lado menos. Lembrando também que esse mais e esse menos não é de positivos e negativos. Não significa dizer que desse lado aqui você vai ter um monte de elétrons e do outro lado um monte de prótons. Não é isso. Significa dizer que um lado da pilha tem menos potencial e o outro lado da pilha tem mais potencial. Então a nossa representação do nosso dispositivo seria assim: ele possui uma força eletromotriz, eu vou colocar esse lado aqui para ser o lado de menor potencial, e esse o maior, e ele possui uma resistência interna, tá bom? Então ele produz energia. Observe que o lado menor está exatamente do lado menos, e o lado maior está justamente do lado mais. Tudo bem? Então tá aí a representação, a simbologia. Sem mais arrudeios, vamos para o próximo tópico. Força eletromotriz, FEM. Bom, força eletromotriz está relacionada à quantidade de energia que essa pilha, ou essa bateria, esse gerador, ele é capaz de produzir, tá bom? Então a gente vai usar essa letrinha E que você está vendo aí para representar, essa letrinha E aqui, ó, vai representar aqui, isso, a força eletromotriz. Isso é uma voltagem, tá bom? Isso é uma tensão elétrica. Isso são volts. E aí eu coloquei aqui que ele representa, ó, W de trabalho sobre carga. Tá vendo aí, ó? Então ele vai dizer quanto trabalho vai ser feito sobre cada carga. Vamos traduzir? A força eletromotriz ela vai nos informar quanta energia está sendo doada pela bateria, pelos geradores, para as cargas que estão passando por lá. Então, se a força eletromotriz de uma bateria é de 10 volts, significa dizer que quando as cargas estão passando por ela, estão ganhando 10 joules cada coulomb de carga que passa por lá, tá bom? Então isso é a ideia de força eletromotriz. Resistência interna, eu já te falei, é aquela parte que vai consumir um pouquinho dessa energia. E aí isso vai nos levar para um próximo tópico importante, a equação de um gerador. O que é a equação de um gerador? Você vai pensar o seguinte: se tudo isso que está desenhado aqui é um único gerador, como uma pilha, por exemplo, vamos desenhar aqui uma pilha em torno dessa figura. Então a pilha seria assim, ó. Pronto, o lado salientezinho positivo seria esse lado aqui, ó, né? O lado onde está com potencial maior. Então a gente teria aqui um lado de maior potencial, um lado aqui de menor potencial. Essa pilha ia produzir uma certa tensão elétrica, né? Uma certa voltagem aqui, que é a sua força eletromotriz. Mas ela vai perder um pouco dessa energia dentro de sua própria resistência interna. Então, a gente consegue de fato aproveitar tudo aquilo que ela produz? E a resposta é claro que não. Já que ela vai perder um pouquinho, o que a gente consegue de fato aproveitar, ou seja, a DDP que a gente consegue de fato, vai ser a diferença entre aquilo que ela produz menos aquilo que ela mesmo consome. Opa, aqui ó, consome. Pronto. E aí que parte dessa figura representa o que está sendo consumido? A força eletromotriz. É a tensão elétrica produzida por uma bateria. Menos a tensão elétrica que é desperdiçada, ou que é consumida pela própria bateria. Como é que eu vou representar isso? Então você vai fazer o seguinte, você vai imaginar aqui, ó, um pontinho aqui e um pontinho aqui, e a gente vai ver qual é a diferença de potencial entre esses pontos. Certo? Isso aqui é um resistor. Logo, a diferença de potencial em um resistor é a sua resistência vezes a sua corrente. Então essa DDP que foi consumida aqui, ó, ela é a resistência interna vezes a corrente que passa por lá. Então o que é que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter então aqui, ó, R vezes I. Tá bom? Então essa DDP consumida é RI, esse RI saiu de lá, ó, veio para cá, ó. Legal? Fez sentido aí para você? Então pronto, eu vou desenhar aqui só de preto para ficar dentro do padrãozinho que a gente já vem desenhando. Então aqui você tem R vezes I. Então isso é a equação que representa um gerador. Por que essa equação é importante? Porque a DDP que a gente vai utilizar depende do valor da corrente. Se a corrente elétrica for muito pequena, então vai se consumir internamente pouca energia, o que sobra mais para o circuito.
Se a corrente for muito elevada, isso também aumenta o próprio consumo interno da bateria, né, do gerador, e aí sobra menos para que a gente possa utilizar, tá bom? Ficou claro aí o que é a equação do gerador? Falou de gerador, você vai lembrar dessa equação, U igual a E menos RI. Aqui embaixo eu coloquei aqui, ó, a curva característica de um gerador. No momento que a gente tem uma equação como essa que a gente acabou de ver, a gente também pode dizer que a gente tem aqui, ó, uma função. Deixa eu desenhar aqui de outra cor para a gente poder comparar. Uma função de primeiro grau, ela segue esse modelo, ax mais b. Não é isso que a gente aprende em matemática? Então vamos lá. Esse f de x, quando vai para um gráfico, representa o eixo y. Esse a é chamado de coeficiente angular. Ele serve para dizer se a reta, isso mesmo, funções de primeiro grau necessariamente são retas. Então essa letra A vai dizer se essa reta vai subir, se vai descer, se vai ser horizontal, se ela é muito inclinada, se ela é pouco inclinada. E a letra B é chamada de coeficiente linear. Ele vai informar onde essa reta corta o eixo y. Agora, se a gente der uma comparada nessas duas funções, o que é que a gente vai encontrar aqui, ó? A gente vai ver que isso aqui é a letra U. A nossa variável x, na verdade, é a letra I. Porque para cada valor de corrente eu vou ter um valor diferente de DDP. Então isso aqui vai ser a letra I. Quem está multiplicando a letra I é a letra R. O R é negativo, olha só. E aí eu tenho aqui a força eletromotriz. Sacou? Quando a gente sai disso aí e a gente vem para cá, ó, para a curva característica de um gerador, o que é que a gente vai perceber aqui? Vamos lá. O gerador ele vai ter uma força eletromotriz que vai estar desenhada aqui, ó. Então, o valor que tiver marcado no eixo vertical é a força eletromotriz. Aqui embaixo, sim, aí o que é que vai acontecer? Como a nossa função tem um R negativo, né? U é igual a E menos RI. O meu U aqui, ó, é o eixo vertical. O R é quem multiplica a letra I, ou seja, o R é a nossa letra A, nosso coeficiente angular. Ele é negativo, é um indicativo de que nós vamos ter uma reta que desce, certo? Só que ela não desce assim, indefinidamente, ela desce só até um certo ponto. Por que só até um certo ponto? Porque esse eixo aqui, ó, vertical, está representando a DDP. Então, o que é que a gente vai ter? A menor DDP é quando ela deixa de existir. Né? A menor diferença é quando ela é zero. Então, a gente não tem valores menores que zero. Essa corrente que vai apresentar aqui, ó, esse valor máximo, observe que a corrente pode ter vários valores e quando chega aqui ela apresenta o seu valor máximo. Esse valor máximo a gente chama de ICC. O que é ICC? ICC é a corrente de curto-circuito. Curto-circuito. Pronto. Essa corrente de curto-circuito indica a corrente máxima que vai acontecer num gerador. Isso acontece quando? Quando o valor da DDP, ó a DDP aqui em cima, quando ele ficar no zero. Quando não houver diferença de potencial. Aí sim, a gente vai estar numa situação de curto-circuito. Exemplo, você tem uma pilha, e aí você pega um conector aqui, ó, e você interliga os dois lados. Quando você faz isso, você não tem diferença de potencial, ó, porque o potencial aqui, vamos supor que seja A. Então o potencial aqui em cima também é o potencial A, aqui nesse ponto também é A, aqui nesse ponto também é A. Então perceba que entre os lados da pilha, eu criei uma possibilidade de diferença de potencial nula. Então a gente diz que esse gerador está em curto. Em curto porque não há diferença de potencial. É nessa situação onde a gente vai ter a corrente com o maior valor possível. Pronto, é isso aqui, ó. E aí dá até para a gente calcular o valor dessa corrente de curto-circuito usando a nossa própria formulazinha do gerador. Como é que ficaria isso aqui? Ó? Vou subir aqui um pouquinho e vou anotar aqui embaixo. Vou trocar aqui a cor da caneta. Vamos lá. Se U é igual a E menos RI, e eu estou dizendo que U vai valer zero, então a letra I vai ser chamada de ICC. Para descobrir o valor desse ICC, esse termo vem para o outro lado.
Inclusive, ele inverte o seu sinal. A letra E continua ao lado direito da nossa equação. Aí a gente vai trazer aqui, ó, deixar o ICC, e a gente vai trazer a letra E sobre a letra R. Eu quero que você note aqui o detalhe. Ó. Note que para a gente descobrir a corrente de curto-circuito tem que ter a resistência interna, mas se a gente quiser descobrir a resistência interna, basta a questão nos dizer qual é o valor da corrente de curto-circuito. Então, se você precisar desse valor, já sabe o que fazer para encontrá-lo. No entanto, se o gerador fosse... Opa, tem uma falha aqui, hein? Tem uma falha muito grave, por sinal. Vamos corrigir lá agora. Talvez se você não chegou até o final desse vídeo, você talvez... Olha aí, ó, seria importante, né? Então vamos corrigir. Onde é que está a falha? A falha está aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Essa palavra ideal. Pronto, essa palavra ideal, ela não pode estar aqui. Ela tem que estar lá do outro lado aqui, ó. Sacou? Então vamos corrigir isso aqui agora. Vou apagar isso aqui, ó. E vou apagar isso aqui, ó. Esse gerador que eu acabei de desenhar aqui é o gerador real. Opa, canetinha. Pronto, esse é o gerador real. Vamos lá, corrige aí, tá bom? E esse aqui é o gerador ideal, que eu ainda vou desenhá-lo. Viu aí a diferença? O gerador real, ele tem uma perda de energia. Agora, se ele fosse um gerador ideal, ele ia começar com uma certa força eletromotriz e ele ia manter essa força eletromotriz. Ele não ia ter perdas, porque ele não teria resistência interna. Então a DDP, sempre por coincidência, teria o mesmo valor da força eletromotriz. Segurou essa informação? Vamos dar um treino? Vamos ver se a gente consegue fixar tudo isso. Eu tenho aqui uma questãozinha para te mostrar. Ela diz o seguinte: quando um gerador de força eletromotriz 12 volts é ligado a um resistor R de resistência 5,8 ohms, uma corrente elétrica I, de intensidade 2 amperes, circula pelo circuito. A resistência interna desse gerador é igual a quanto? Então vamos desenhar esse circuito e resolvê-lo passo a passo. Eu tenho aqui, ó, já uma representação, mas eu vou torná-la mais simplificada aqui, ó. Resistência interna e força eletromotriz. Deixa eu só deixar mais bonitinho aqui, pronto. E aí eu vou ligar isso aqui no nosso resistor. Pronto, tá aí. Tudo bem? Vamos colocar números? Então vamos lá. A força eletromotriz é de 12 volts. Isso foi mencionado aqui, ó. A força eletromotriz é de 12 volts. A resistência R, ela tem 5,8 ohms. Então vou colocar aqui, ó, a resistência R, 5,8 ohms. A resistência a gente não sabe, mas a interna a gente não sabe, mas a gente sabe que vai passar uma corrente aqui nesse circuito que vale 2 amperes. Pronto. Como é que a gente descobre resistência interna? Fazendo a equação do gerador. U é igual a E menos R vezes I. Essa letra E, a gente já sabe, é a força eletromotriz. Força eletromotriz, 12 volts. Para descobrir o R, a gente precisa do I. E a gente já sabe que é 2 amperes. Ah, professor, mas está faltando a DDP. Não foi mencionada. Pois é. Só que a DDP do gerador, nesse tipo de circuito, tem o mesmo valor da diferença de potencial do próprio resistor. Então, usando os dados desse resistor, U é igual a R vezes I. A diferença de potencial vai ser sua resistência, 5,8, vezes a sua corrente, que é de 2 amperes. É a corrente que a gente já sabia, né? Já estava dito no enunciado aqui, ó, 2 amperes. Então, para a gente descobrir essa diferença de potencial, 5,8 vezes 2. Rascunho bem passo a passo, 5,8 vezes 2. 2 vezes 8 são 16, fico 6, sobe 1. 5 vezes 2 são 10, 10 com mais 1 são 11. Pronto, beleza? Conferindo, 2 vezes 8, 16, boto 6, sobe 1. 2 vezes 5, 10 com mais 1, 11. Uma casa decimal na pergunta e uma na resposta. Então, nossa DDP é 11,6 volts. Então, a gente vai pegar essa informação que a gente acabou de descobrir e vai colocá-la aqui embaixo. 11,6. Notou que agora só falta a letra R para a gente descobrir? Então, vamos lá.
O termo que tem a letra R vem para o outro lado, vem positivo, por sinal, 2 vezes R, ou R vezes 2. O 12 continua desse lado, e esse 16, esse 11,6 vai vir para cá negativo, ó, 11,6. Então, a gente vai ter aqui, ó, R vezes 2 igual a... Vamos subtrair isso aqui, ó. 12 menos 11,6 vai dar 0,4. Confere? Você tem 12, aí você tira 11, só sobraria 1. Tirou mais 0,6, só sobrou 0,4. Esse 2 aqui vai passar dividindo, vou pôr aqui do lado, ó, Rzinho vai ser igual a 0,4 dividido por 2, o que dá 0,2 ohms de resistência interna, tá bom? Aí você vai vir aqui e você vai marcar a letra B de bola. Essa é a aula, então, que resume o nosso assunto. Agora você vai fazer o seguinte, você vai ficar atento às próximas aulas, porque a gente vai dar continuidade a esse assunto, e na próxima aula nós vamos falar sobre a associação desses geradores, tá bom? Então, forte abraço, bons estudos, a gente se encontra então na nossa próxima aula. Tchau!